sou a professora Ellen, dando continuidade à nossa aula sobre controle endócrino da reprodução da fêmea, lembrando que, assim como no macho, na verdade é um controle neuroendócrino. Nessa quarta parte, antes de mais nada, precisamos relembrar que todo o processo reprodutivo da fêmea, assim como no macho, vai depender do circuito hipotalâmico hipofisário gonadal, mas não somente dele. Então, a gente tem que verificar as interações com outros circuitos, com outros hormônios, em virtude de que nós já verificamos que existe interferência, por exemplo, da leptina, dos hormônios do circuito da adrenal, da tireoide, a prolactina, o GH, também insulina. Então, todos são hormônios que vão interferir sobre esse circuito básico. E como hormônios ovarianos, nós temos o destaque para o estrógeno e para a progesterona, mas também andrógenos, relaxina, inibina, são hormônios produzidos nessas glândulas e nessas gônadas. E eles são indispensáveis, né, todo esse grupo hormonal, para o desenvolvimento folicular, para o desenvolvimento ovariano, que é justamente o que vai determinar o desenvolvimento folicular para o desenvolvimento do óvulo, que são os processos de foliculogênese e oogênese que ocorrem na fase folicular do ciclo ovariano. Então, nós já estudamos que, de acordo com as secreções hormonais, nós vamos ter as fases folicular e lútea. Então, nessa fase folicular, ela é caracterizada por esse desenvolvimento do folículo e do oosto, que são os processos de foliculogênese e oogênese. Na fêmea, é importante ressaltar que elas não possuem, a partir do seu nascimento, oogônios. Todas as suas oogônios iniciaram um processo de meiose, se diferenciando em ócitos primários, que são envoltos por um folículo primordial. Então, até a puberdade, todas as células germinativas são ócitos primários envoltos por folículos primordiais. E a partir dessa puberdade, com o aumento das secreções hormonais e a ação de fatores de crescimento, nós temos a retomada cíclica do desenvolvimento folicular e oocitário de grupos específicos de folículos, que são os formadores das ondas foliculares. E aí esses folículos vão se diferenciando de folículo primordial para primário, secundário, terciário, que é o folículo de grafo ou antral, até folículo ovulatório, que é o folículo pronto para ser ovulado. E aí nele, na maioria das espécies, nós vamos ter o ócito também, já diferenciado como o ócito secundário, aquele que completou a primeira divisão meiótica. Então, o folículo primordial, ele é um folículo caracterizado por uma estrutura única, uma camada celular única, que envolve o ócito primário. Então, até a puberdade, a fêmea tem em seu ovário apenas essa estrutura folicular, ócito primário envolto por uma camada celular única, que é o folículo primordial. O desenvolvimento folicular inicial, até a fase de pré-antral, mais ou menos, ele pode ocorrer independente das gonadotropinas. Entretanto, o desenvolvimento morfológico e funcional só é continuado pela ação desses hormônios, né, das gonadotropinas, também em associação com o estrógeno. Então, assim, nós vamos ter, a partir dessas ondas de folículos primordiais envolvendo o ócito primário, essa retomada, né, que ocorre com o advento da puberdade, essas ondas foliculares sendo formadas, elas vão ser caracterizadas justamente pela retomada desse desenvolvimento folicular e do oócito, onde o folículo primordial ele passa a folículo primário, com a diferenciação, a separação das duas camadas celulares, onde a camada mais externa é a camada de células da teca, responsável pela síntese e secreção de testosterona, a partir da ação do LH. Então, esse LH ele vai ter a função de direcionar os ésteres de colesterol para a síntese da testosterona. E essa testosterona na célula da granulosa, que é a camada de células mais interna,
essa testosterona é convertida em estrógeno por ação do FSH, que vai ativar as aromatases. Daí, essas células converterem testosterona em estrógeno. Nessa fase, nós temos uma maior secreção de FSH no organismo da fêmea. E essa ação do FSH, ela tem um efeito mitogênico nas células da granulosa, assim como também, à medida que ela vai se proliferando, essa camada, por ação do FSH, vai sendo produzido cada vez mais estrógeno. Com a ação do FSH, é estimulada o efeito secretor da célula da granulosa de uma membrana polissacarídica, que é justamente a zona pelúcida que vai envolver e proteger o oócito. Com o aumento da ação desse FSH, também nós temos o aumento dos números de receptores do próprio FSH nas células da granulosa, especialmente em virtude de que esse FSH estimula a produção do estrógeno, e esse estrógeno também tem um efeito mitogênico na granulosa, estimulando essas células a produção de receptores do FSH, do estrógeno e do LH. Então, pela ação do FSH, aumenta não só a produção do estrógeno, como também de seus receptores na granulosa. Com o aumento da síntese, secreção e ação do estrógeno na granulosa, intensifica-se o efeito mitogênico agora por essa atuação do estrógeno, e essa camada de granulosa ela se desenvolve ainda mais. Então, inicia-se pela ação do FSH e intensifica-se pela atuação do estrógeno. Além do efeito mitogênico, ele também tem um efeito estimulante da secreção por essas células, agora de um líquido fluido e rico em fatores de crescimento, em prostaglandinas, em fatores angiogênicos e também rico em estrógeno, que até é um fator que vai diferenciar o folículo viável do folículo em processo de atresia, de degeneração, de deterioração. Visto que o folículo viável, por manter uma grande ação do FSH em seu tecido, em suas células da granulosa, favorece uma grande conversão da testosterona em estrógeno. Já no folículo em atresia, como o FSH ele não mantém uma efetiva atuação na granulosa, não haverá uma grande conversão de testosterona em estrógeno, de modo que no líquido folicular haverá uma maior concentração de testosterona em relação ao estrógeno, indicando justamente que ele está em processo de atresia. Então, o acúmulo desse líquido folicular vai fazer com que se forme agora essa estrutura típica do folículo terciário ou folículo antral, folículo de Graafi. Então, é um folículo em que não só vamos ter duas camadas separadas de célula, que são a teca granulosa pela membrana basal, como também uma grande área, um grande antro rico nesse fluido, né? Onde apresentam-se fatores de crescimento, fatores angiogênicos, fatores ligados ao processo ovulatório e à formação do corpo lúteo, como também nós temos a estruturação de uma camada de células de granulosa ao redor, próxima dessa estrutura da zona pelúcida, que é o cúmulo zoócito, que é a estrutura que vai ser ovulada, na área que é chamada de estigma, que é formada a partir da ação do LH. Então, nessa fase de finalização do processo, onde nós já temos o aumento do estrógeno, nós devemos lembrar que esse estrógeno, ele começa a direcionar a secreção de FSH agora para LH, porque ele altera o pulso de secreção do GNRH no hipotálamo. Apesar disso, ele aumenta os receptores de FSH, de LH e dele mesmo nas células da granulosa, mantendo uma atuação adequada à finalização do desenvolvimento folicular, que depende dessa ação aumentada do estrógeno, ou do LH, assim como o processo de ovulação, que é dependente do LH. Então, nessa fase final, nós temos
como já dito, o aumento de receptores de LH na célula da granulosa por ação do estrógeno, não só de LH, como também do próprio FSH e do estrógeno, e ainda o direcionamento da secreção de gonadotropinas para LH, em detrimento do FSH por esse aumento do estrógeno. Então, isso é importante porque a onda de LH ela é indispensável para que haja o processo de finalização do desenvolvimento folicular, finalização da primeira meiose, início da segunda, tornando assim o ócito primário e secundário, onde na maioria das espécies é esse ócito que é ovulado, e ativação de enzimas necessárias à ovulação, assim como de fatores angiogênicos, prostaglandinas necessárias à estruturação do corpo lúteo e diferenciação dessas células para que sintetizem e secretem progesterona nesse corpo lúteo em formação. Então, nessa fase de processo ovulatório, pós-ovulatório, nós temos o direcionamento da síntese de estrógeno para a progesterona por ação desse LH, porque ele vai agora inibir a secreção do estrógeno. Então, aqui só mostrando as ondas ovulatórias, como já dito, para que ocorra esse desenvolvimento folicular, a continuação desse desenvolvimento folicular, é necessário uma atuação apropriada das gonadotropinas junto com os hormônios gonadais, né, particularmente o estrógeno, e o processo de ovulação, finalização desse desenvolvimento e ovulação, ela depende de um pico de estrógeno e do pico de LH, que é o que justamente nós vemos na imagem. Então, caso isso não aconteça, esses folículos, mesmo o folículo dominante, ele vai entrar em processo atrésico. Então, justamente porque não teve o pico de estrógeno seguindo aí o pico de LH. Já nessa outra onda, o FSH inicialmente, né, promovendo esse desenvolvimento folicular adequado, as células da granulosa passando a secretar cada vez mais estrógeno, que por sua vez, né, como já comentado, diminui a secreção de FSH, aumenta a secreção de LH, e como essa secreção de estrógeno favorece a ação dos hormônios pelo aumento de receptores dos mesmos, nós temos a finalização do desenvolvimento folicular e com o pico de LH o processo de ovulação acontecendo e posteriormente a formação do corpo lúteo. Então, aqui, quando essa onda folicular acontece, nas espécies que tendem a ter apenas um filhote, como é o caso da vaca, da cabra, da ovelha, que na maioria das vezes tem apenas um filhote, nós temos dentro dessa onda a formação do chamado folículo dominante. Então, esse folículo dominante é aquele folículo que vai se desenvolver mais do que os outros, porque os folículos eles se desenvolvem em velocidades diferentes, e como ele se desenvolve mais que os outros, tem um desenvolvimento precoce em relação aos outros, consequentemente, pela ação inicial do FSH, nós teremos maior proliferação da granulosa, maior secreção do estrógeno e, consequentemente, na finalização desse desenvolvimento, pela maior secreção de estrógeno, vai haver um feedback negativo no eixo hipotalâmico hipofisário, com menor liberação de FSH em favor do LH. Esse folículo mantém seu desenvolvimento porque, como já vimos, o estrógeno, ele, apesar de diminuir a secreção do FSH, ele aumenta o número de receptores de FSH, de estrógeno e de LH no folículo, mantendo assim uma efetiva atuação desses hormônios, a finalização do desenvolvimento folicular e a possibilidade da ovulação, o que não ocorre com os demais folículos que estão em fase de desenvolvimento mais tardia. Então, dessa forma, pela redução do nível de FSH circulante associada ao baixo número de receptores
de FSH nos folículos menos desenvolvidos, eles entram em atresia, enquanto que o folículo dominante continua o seu desenvolvimento. Então, é assim que o folículo ele se torna dominante em relação aos demais. Obrigada. Espero que a aula tenha sido proveitosa. E apenas lembrando que as imagens utilizadas, quando não de cunho pessoal, foram obtidas do Google Imagem, não sendo permitido gravar, salvar ou compartilhar a videoaula, que é destinada única e exclusivamente para uso na disciplina, devendo ser acessada via AVA pelo link fornecido. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.